Boa noite. Nesta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Vamos meditar sobre a passagem que Jesus Cristo está no barco com os discípulos. E que o Espírito Santo nesta noite possa falar aos nossos corações, nos iluminando a cada manhã. Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor amado, somos agradecidos pela oportunidade de estarmos, Senhor, meditando na Tua palavra. Te peço ao Espírito Santo que Tu ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Senhor, adorarmos e exaltarmos a Ti como único, eterno e suficiente Deus, e em todo tempo, Senhor, possamos fazer a Tua vontade. Ser conosco e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia à parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Não é novidade para ninguém que vivemos em um país cheio de problemas. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas de violência, problema da fome e por aí vai. Vários problemas que nos rodeiam. Milhões de pessoas procuram desesperadamente as soluções para as suas dificuldades, a sua segurança. Diante disso, estão surgindo cada vez mais igrejas que estão interessadas em números e não em pregar a verdade, utilizando estratégias de marketing, explorando o tema solução de problemas. Vergonhosamente, uma igreja que se diz cristã tem utilizado placas com essa frase: pare de sofrer, dando a falsa ideia de que uma pessoa em companhia de Cristo passa a ser isenta de sofrimentos. Alguns vendem o evangelho como mercadoria e utilizam propaganda enganosa para isso. Vejamos nesses textos o resultado verdadeiro de contarmos com Jesus no barco, ou seja, junto de nós. O primeiro, não temos garantia de ausência de problemas. Versículo 37. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Nós não estamos isentos de problemas quando estamos servindo ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições e que se nós quiséssemos segui-lo, nós tínhamos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele em obediência. Negar a nós mesmos, nossos próprios interesses. A cruz é sofrimento, é perda, mas por amor ao Senhor Jesus Cristo e segui-lo. Então nós não estamos isentos de problemas. Nós vemos aqui que os discípulos, mesmo com Jesus dentro do barco, levantou-se uma grande tempestade a ponto que eles acharam que iam morrer. A presença física de Jesus não lhes garantiu a ausência de problemas. Quase foram a pique, quase afundaram. Não foi um problema que eles enfrentaram, um probleminha que eles enfrentaram. Eles já eram pescadores e já eram acostumados a enfrentar algumas dificuldades no mar. Então nós vemos que para eles ficarem apavorados do jeito que estava, não foi algo normal, não foi uma ondinha, não foi um ventinho. Foi realmente algo muito grande e foi um mega, poderia ser mesmo ser definido como uma tempestade, quase um furacão. E eles, apavorados, foram buscar Jesus. O texto original fala em grande vento, ser um vento enorme. A palavra mega, o mega passou para o português como um prefixo que se refere à ideia de muito grande, mega empreendimento, algo que vai além do super.
Em outras palavras, os discípulos, mesmo com Jesus, enfrentaram um mega-evento, algo terrível, que em Mateus 8:24, no original, é chamado de maremoto. Olha que coisa. Uma dificuldade muito grande. Jesus estava no barco. Eles não foram os únicos nem os últimos a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades. A igreja primitiva, que fazia a vontade do Senhor Jesus, foi perseguida. Muitas pessoas foram martirizadas. Nós vemos que no início da igreja, Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. Pedro foi preso e só não teve o mesmo fim que Tiago porque o Senhor Deus agiu em favor dele, livrando ele milagrosamente daquela cadeia, e nós vemos o milagre do Senhor, e para a sua glória, ele faz como ele quer. Ele permitiu Tiago ser o mártir e o recebeu na glória, mas tirou Pedro porque ele tinha algo para que Pedro ainda viesse a fazer. Mas nós vemos que no final da vida de Pedro ele também foi martirizado e deu a sua vida por amor ao Evangelho. Então nós vemos que a presença de Jesus conosco não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que nós temos um porvir maravilhoso. Algo que Paulo ele nos fala, que as tribulações desta vida não são nem de se comparar com a glória que para nós está para se revelar. Então nós não vivemos por vista, nós não vivemos por causa deste mundo, nós sabemos que somos peregrinos aqui nesta terra, mas que nós almejamos um lar celestial, um lar onde o Senhor Jesus, ele será o sol da justiça. Não precisará mais de sol, porque ele será o brilho. Não haverá mais noite, porque nós estaremos com ele para todo sempre. Então, os problemas que nós enfrentamos aqui são passageiros, são efêmeros, e nós sabemos que um dia, na glória, tudo isso vai passar. Então não é a presença de Jesus em nossa vida, não é ausência de problemas. Nós podemos e com certeza vamos passar por problemas, mas nós vamos chegar no final, porque aquele que nos prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, para nos levar até o fim. E mesmo sofrendo, mesmo gemendo, nós vamos louvando e glorificando o nome do nosso Deus, servindo a Ele com todo o nosso coração, para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém se iluda, a vida cristã não é um mar de rosas, e muitas vezes é uma verdadeira guerra. A Bíblia e a prática nos mostram que nunca tivemos a garantia de ausência de problemas. Em João capítulo 16, 33, diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Ele mandou nós nos animarmos, porque quanto maior a tribulação aqui, maior o peso de glória que tem para nós no porvir. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo aspecto desse convite, dessa passagem, é que nós não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Versículos 38 e 40, ele nos diz: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Não ficamos dispensados de fazer a nossa parte. Os discípulos, apavorados, diante do grande problema, pensaram que não havia mais saída. Logo, então, acordaram Jesus, que dormia no barco, e cobrando dele uma solução, eles disseram, no versículo 38, não te importa que pereçamos? Como quem diz, faça alguma coisa para nos salvar. Os discípulos não estavam dispensados de fazer a parte que lhes cabia. O que eles não tinham percebido é que não estavam dispensados de fazer a parte deles. Algumas versões mostram que Jesus os chamou de tímidos.
Não é o ideal. Outros medrosos, em base do original, é possível dizer que Jesus chamou de covardes. Não era hora de ficarem desesperados como ficaram, mas sim de exercitarem a fé que diziam ter. Foi um momento crucial na vida dos discípulos. E eles precisaram passar por isso para aprender a confiar em Jesus. Eles ainda eram tímidos. E muitas das vezes o Senhor Jesus permite que nós passemos por situações semelhantes para ver a nossa fé, para nos mostrar o que está dentro do nosso coração. Não que Ele não saiba, é que nós muitas das vezes não sabemos o que está dentro do nosso coração. E Ele revela para que nós possamos nos consertar, para que nós possamos alinhar o nosso pensamento com o dele, para que a nossa fé possa crescer. E os discípulos, naquele momento, achando que iam morrer, correram até Jesus. Jesus Cristo, em todo momento, ele não tinha tempo para descansar. Ele mesmo disse que as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar a cabeça. E nós vemos a única passagem onde Jesus estava reclinado, descansando. E os discípulos correm lá desesperados para acordá-lo, para incomodá-lo. Quem sabe ele estava esperando dos discípulos que eles exercessem a sua fé diante daquela situação e ordenassem ao vento e ao mar: cala-te, pois o Senhor Jesus está no barco e não pode ser acordado. Mas não, eles correram com medo de morrer. Assim somos nós mesmos. E com amor e com misericórdia ele entende. E ele nos corrige, ele nos ensina. Então ele chama: vocês são tímidos ainda? Louvado seja o nome do Senhor. Nós também não estamos dispensados de fazer a nossa parte. Temos que ir buscar Jesus. Reclamar com Jesus em meio à dificuldade, dizer o Senhor não se importa com o que está me acontecendo, é o mesmo que declarar a nossa total falta de fé. Na hora da dificuldade é que realmente temos a chance de demonstrar a qualidade da nossa fé. É na hora da dificuldade que nós temos que demonstrar a qualidade da nossa fé. Infelizmente, a gente sempre falha. Infelizmente, a nossa atitude diante das tribulações é agirmos com falta de fé, mas o Senhor Jesus sabe. E assim como ele fez com os discípulos, ele nos ensina, nos corrige, mas ele não nos rejeita nem nos deixa perecer. Não seja covarde diante da dificuldade, demonstre e confie em Jesus, faça a sua parte, certo? Quando as dificuldades vierem na minha, na sua vida, que nós possamos ter fé de que aquele que nos chamou é fiel e justo e poderoso para nos fazer chegar até o final. E possamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto, Romanos 8, 28, onde o apóstolo Paulo nos deixa essa palavra tão gloriosa. O nosso Deus, ele não permite nada que venha desviar o propósito dele para as nossas vidas e para a sua glória. Ele nos chamou para a sua glória e nós temos que glorificar o seu santo nome a cada dia. Então que nós venhamos fazer a nossa parte, mas com fé, sabendo que o Senhor está conosco no barco. O terceiro aspecto dessa passagem é que temos a garantia de um final feliz. Versículo 29, nós temos a garantia de um final feliz. 39 que diz: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos a garantia de um final feliz. Com Jesus no barco, junto conosco, não temos a garantia de ausência de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte. Crer sempre, mas temos a garantia de um final feliz. Aquele mega problema que os discípulos enfrentaram, o maremoto, para Jesus não era nada. Com seu poder e autoridade repreendeu o vento e o mar e logo tudo ficou calmo. E houve uma grande bonança. Diante de um grande
problema, um mega problema, um furacão, houve, depois da palavra, da ordem de Jesus, grande calmaria. O texto mostra que o maremoto não se tornou apenas uma bonança, mas sim uma grande bonança. Aparece mais uma vez a palavra mega. Jesus transformou um mega problema em mega solução. Tenho a impressão de que aquelas águas nunca estiveram tão calmas como aquele dia. Por mais terrível que seja a tempestade que você enfrente, ela pode ser transformada em calmaria. Calmaria espantosa que só pode ser criada por um poder sobrenatural como o de Jesus. Quem conta com Jesus no barco chegará a um porto seguro. Sempre terá um final feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluindo essa passagem, nós vemos que talvez alguém possa pensar, mas pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Puro engano. Quem está com Jesus, ainda que morra, termina bem, pois está com aquele que tem autoridade sobre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele nos garante a vitória e a vida eterna. Qual é a nossa concepção de vitória? A nossa vitória é estar com Cristo, porque quer vivamos ou morramos, somos do Senhor Jesus. Então, o que para muitos é derrota, porque culminou com a morte física, para o cristão é vitória, porque ao morrer fisicamente, ele vai estar eternamente com o Senhor Jesus. Então, que nós possamos buscar o Senhor e crer que Ele é poderoso para cumprir com a sua vontade para as nossas vidas. Naquela ocasião, com a demonstração de poder, os discípulos ficaram com mais medo do que já estavam. Aparece pela terceira vez no texto a palavra mega, ficaram com grande temor. Eles ainda estavam em dúvida a respeito de quem era Jesus e ficaram assustados com a presença divina no barco. Nós não precisamos temer, sabemos pela Bíblia quem é Jesus e temos a certeza que ele no barco, mesmo enfrentando terríveis tempestades, chegaremos ao céu onde está a verdadeira felicidade. Ele mesmo nos alertou dizendo: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Fiquem firmes com o vencedor no barco. Mesmo sofrendo, alcançaremos a vitória. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia termos esta certeza de que Jesus Cristo ele está no barco, ele está conosco. E aonde Jesus Cristo está não há falta de nada. Aonde Jesus Cristo está há abundância de alegria. Aonde Jesus Cristo está a salvação. Que nós possamos a cada dia crermos e fazermos a sua vontade. Que nós possamos a cada dia entregarmos a nossa vida a Ele e servirmos a Ele de todo o coração. Porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor nosso. Que Deus os abençoe. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que hoje você possa se render aos pés do Senhor e o aceitá-lo como seu único, eterno e suficiente Salvador. E você também terá esta certeza de que mesmo passando por tribulações nesta vida, por problemas, se Jesus Cristo estiver no teu barco e você estiver com Ele, o final da sua caminhada é o final de vitória. Amém? Que Deus o abençoe a cada dia, em nome de Jesus. E fica com Deus.